da guia de recolhimento no juízo de execução, providenciar-se-á de imediato o cálculo de liquidação de pena, com informações quanto ao término e provável data de benefício, tais como progressão de regime e livramento condicional. Parágrafo 1º. Os cálculos serão homologados por decisão judicial após manifestação da defesa e do Ministério Público. Parágrafo 2º. Homologado o cálculo de liquidação, o ofício de justiça providenciará o agendamento da data do término do cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena a cumprir, e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado. Parágrafo 3º. Alterada a situação processual, como por exemplo na mudança de regime de cumprimento de pena, fixada nova database para benefícios prisionais ou modificada a previsão de término da pena, a atualização do cálculo de penas é sempre obrigatória, prosseguindo-se nos termos dos parágrafos 1º e 2º. Artigo 538-A. A ação de execução da pena de multa, que tramitará em autos digitais e apartados, deve ser ajuizada pelo Ministério Público apenas perante a vara das execuções criminais. Parágrafo 1º. A ação deverá ser instruída com a certidão de sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei 7.210, Lei de Execuções Penais, e artigos 479-B e 480-A destas normas de serviço. Parágrafo 1º-A. Não é atribuição do ofício judicial encaminhar ofício ao tabelião de protesto para o protesto da pena de multa, bastando seja disponibilizada ao Ministério Público a certidão da sentença. Parágrafo 2º. A ação deverá tramitar pelo rito previsto no capítulo 4 do título 5 da Lei 7.210, Lei de Execuções Penais, com aplicação subsidiária da Lei 6.830, especialmente no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Parágrafo 3º. O ofício das execuções criminais tramitará o processo no fluxo execução penal, multa atos, comunicará imediatamente ao juízo do conhecimento a distribuição e número do processo de execução e anotará o evento código 1 baixa da parte. Parágrafo 4º. As decisões relativas à pena de multa somente poderão ser realizadas no próprio processo de sua execução e não no processo de execução que trata da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Parágrafo 5. Extinta a pena de multa, seja pelo pagamento, prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade, na forma do artigo 107 do Código Penal, o juiz determinará as comunicações de praxe, inclusive para o Tribunal Regional Eleitoral, mediante requerimento, expedirá mandado com menção ao decurso do prazo recursal para o cancelamento do protesto, remetendo em seguida os autos ao arquivo definitivo. Parágrafo 6º. O cancelamento do protesto será promovido pelo executado, mediante pagamento dos emolumentos, conforme previsto na legislação específica, com apresentação ao tabelião de protesto do mandado expedido. Subseção 5. Da autuação de incidentes à execução. Artigo 539. Os incidentes de execução de que trata a Lei de Execução Penal, o apenso do roteiro de pena, bem como os pedidos de progressão de regime, livramento condicional, remissão e quaisquer outros iniciados de ofício por intermédio de algum órgão de execução ou a requerimento da parte interessada, serão autuados separadamente e apensos aos autos do processo de execução. Parágrafo único. O primeiro apenso constituirá
o roteiro de penas, no qual devem ser elaborados e atualizados os cálculos de liquidação de pena, juntadas certidões de feitos criminais em curso, folhas de antecedentes e outros documentos que permitam o direcionamento dos atos a serem praticados, tais como requisição de atestado de conduta carcerária, comunicação de fuga e recaptura. Subseção 6. Do cadastramento, movimentação e controle eletrônico das execuções criminais. Artigo 540. O processo de execução penal terá uma única numeração de registro, porém indicar-se-á na capa dos autos e no sistema informatizado oficial, se possível, as condenações que são executadas. Artigo 541. Para o cadastramento, movimentação e controle eletrônico de execuções criminais e de seus incidentes no sistema informatizado oficial, o ofício de justiça observará obrigatoriamente o disposto na seção 5 do capítulo 3 destas normas de serviço, procedendo-se ao registro dos dados em até 48 horas após os autos serem recebidos em cartório provindos de outra vara ou ofício, ou após a baixa pelo juiz. Artigo 542. O ofício das execuções criminais comunicará ao juízo da condenação a revogação dos sursias ou do livramento condicional, bem como as decisões relativas aos incidentes de execução de pena. Parágrafo único. Cabe ainda ao juiz da execução penal comunicar com cópia da respectiva decisão a missão diplomática do estado de origem do preso estrangeiro ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de 5 dias. Inciso 1. A progressão ou regressão de regime. Inciso 2. A concessão de livramento condicional. Inciso 3. A extinção da punibilidade. Subseção 7. Do atestado de pena a cumprir. Artigo 543. A emissão do atestado de pena a cumprir e a respectiva entrega ao apenado mediante recibo ocorrerão. Inciso 1. No prazo de 60 dias a contar da data do início da execução da pena privativa de liberdade. Inciso 2. No prazo de 60 dias a contar da data do reinício do cumprimento da pena privativa de liberdade ou da regressão no regime de cumprimento da pena. Inciso 3. Até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano para o apenado que já esteja cumprindo pena privativa de liberdade. Parágrafo único. O atestado de pena deverá ser encaminhado diretamente ao e-mail das unidades prisionais, cujos endereços poderão ser consultados no portal da Corregedoria Geral de Justiça, ficando vedado o encaminhamento pelos oficiais de justiça. Artigo 544. Constará do atestado anual de cumprimento de pena, dentre outras informações consideradas relevantes, as seguintes. Inciso 1. O tempo total da pena privativa de liberdade. Inciso 2. O regime prisional de cumprimento. Inciso 3. Data do início do cumprimento da pena e a data em tese do término do cumprimento integral da pena. Inciso 4. As frações de cumprimento da pena e as datas a partir das quais, em tese, o apenado poderá postular a progressão do regime prisional e o livramento condicional.